nos tornamos mais parecidos com Cristo a cada dia, e esse é o objetivo da nossa caminhada cristã. Não cesse de melhorar, não cesse de se entregar, não cesse de abrir espaço para que Deus, o mesmo que começou a boa obra, continue aperfeiçoando até o dia da revelação da sua glória. Abra comigo a sua Bíblia em João capítulo 21, por favor. Deus tem ministrado muito no meu coração essa mensagem. Evangelho de João, o último capítulo. Do Evangelho de João, que é o capítulo de número 21. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 21. Quem já encontrou diz amém. Vamos ler os primeiros versículos, que já vai ser o suficiente. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Até aí, feche os seus olhos neste momento. Pai, a tua palavra é essa que lemos. Não há nenhuma necessidade de mudar nada, acrescentar ou tirar, porque ela em si é mais do que suficiente para todos os dramas da nossa existência. O Senhor nos salvou do pecado e por isso já estamos no lucro. Pedimos uma coisa, nem que seja pela última vez, nos faça ouvir a tua voz aqui neste lugar. Porque se ouvirmos a tua voz, saberemos para onde ir e o que fazer. É o que te pedimos e já agradecemos. Amém. A Bíblia é recheada de alguns fenômenos textuais que obviamente não existem só nela, mas que certamente a tornam mais interessante do que ela já é. E existe um fenômeno, e você não precisa ter lido a Bíblia toda para saber disso, que se chama texto espelhado. A tipologia bíblica nos ensina, apesar de ser uma palavra um pouco complicada, mas o significado é muito simples, que toda a simbologia que é inaugurada na Bíblia, na própria Bíblia é explicada. Toda a ideia simbológica que a Bíblia apresenta, ela mesma faz questão de explicar o que apresentou. No Velho Testamento, o povo foi instruído, à medida do tempo, que apresentasse sacrifícios mediante os seus pecados, libação, expiação, animais que eram entregues, e o sangue desses animais, por intermédio das mãos do sacerdote, faziam com que o povo fosse redimido. O animal clássico do Velho Testamento é o cordeiro. O cordeiro que era entregue e imolado, o sacrifício expiatório, porque na verdade quem tinha que morrer era a pessoa que pecou e não o cordeiro. Ele era colocado como uma peça, um objeto que representava, na ocasião, o cidadão, o indivíduo. Essa é a simbologia, uma delas. E no Novo Testamento?
no dia em que João Batista encontra-se com Jesus, o testemunho dele a respeito do mesmo está contido na seguinte frase: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois que ele for morto, nenhum animal mais precisará ser morto. Depois que ele for crucificado, nenhum animal mais precisará derramar seu sangue, porque o sacrifício dele será definitivo para reinaugurar a porta do céu por intermédio da graça de Deus. É só um exemplo de tantos outros que a Bíblia nos dá. Quem entendeu diz amém. Agora que a Bíblia nos apresenta a ideia de texto espelhado, ela nos faz viajar para outra passagem. E eu posso ser sincero, a maioria aqui conhece. Muito pregada e muito cantada. Pesca maravilhosa. Pedro tinha passado a noite toda e não tinha pescado nada. Não tinha conseguido pescar nada. Isso acontece. Acontece nada. Sabe por que não? Porque Pedro era experiente e sabia pescar. Podia acontecer na vida de quem não sabia. Podia acontecer com quem não tinha domínio. Mas Pedro conhecia aquelas águas como a palma das suas mãos. Pescava faz tempo. E mesmo assim se frustrou. Essa ideia de que está tudo acontecendo como não deveria, essa ideia de que tudo está fora do eixo, essa ideia de que tudo que você está plantando não está dando resultado, pode às vezes ser o acaso, mas de repente pode ser a mão de Deus. Você não está desconfiando? Você está fazendo tudo certo. Você não está desconfiando? Você é a pessoa mais apropriada. Você não está desconfiando? Você tem experiência. Por que é que não está dando certo? É porque não adianta. Tem muita lógica humana, mas acima da lógica humana ainda tem a vontade divina. Se ele não quiser, você não pesca nada. Se ele não quiser, você não obtém sucesso. Se ele não quiser, você não vai ter êxito. Porque a lógica humana é subordinada à vontade divina. Se ele não quiser, mesmo com a sua experiência, mesmo com a sua sabedoria, nada vai sair desse mar e nenhum peixe vai entrar na sua rede. É porque ele não quer. Deus está usando a sua frustração para te convidar a voltar a viver a vontade dele. Deus está usando as suas decepções para fazer você voltar para a vontade dele. Isso tudo está dando errado por um motivo. É para você voltar a entender que é só debaixo da tutela dele e das suas potentes mãos que você terá sucesso. Êxito não é sinônimo de presença de Deus. E fracasso não é sinônimo de ausência dele. Tá dando tudo certo, não significa nada. Tá dando tudo errado, não significa nada. Deus não se resume às circunstâncias que você está vivendo. Ele sempre foi muito maior do que todas as circunstâncias que você viveu. Tô bem, é porque Deus tá gostando de mim. Tô mal, esse pensamento é arcaico. Lê o livro de Jó, pelo amor de Deus. Jó não tem 2 capítulos, Jó tem 42 capítulos. Jó é desafiado, humilhado, quebrantado. Os amigos dele, Eliú, sua esposa, Deus, o diabo, todos personagens de uma obra que, se faltasse na Bíblia, ia ter um buraco desse tamanho nela. Jó não perdeu o que perdeu para ganhar de volta. Jó perdeu para aprender. Nem tudo Deus vai tirar para te dar em dobro. Para com essa ideia limitada das coisas. A gente lê o livro de Jó e acha que ele só tem para ensinar para a gente restauração. Deus pode não restaurar nada na tua vida. Se você aprender com as percas que você teve, você já ganhou muito. Porque é isso que Deus quer fazer com você. Abençoado ou não, você tem que melhorar. Aí a gente fica nessa lógica infantil
de que tudo que Deus tira, Deus tem que dar. Deus não tirou para você ganhar de novo, porque se fosse assim Ele não teria tirado. Deus tirou para você aprender, é uma lição divina. Jó perdeu tudo e ele disse: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Aí você deve estar pensando: vai levantar para me prosperar, vai levantar para abençoar. Não, Ele vai levantar para dizer: agora você aprendeu e está do jeito que eu quero. Independente das bênçãos que eu te der ou não der, você não se desvia do caminho, você não muda a sua conduta, você não entrega os pontos e você não se corrompe. Quem está comigo diz amém. E eu vou te falar, já passou do tempo. Já passou da hora da gente querer segurar crente pregando só sobre restauração. Já passou da século 21, irmão. Ímpio sabe ler a Bíblia. Ímpio sabe quem é Deus. Ímpio sabe o que Jesus fez. E a gente está querendo segurar crente dentro da igreja pregando sobre restauração. Deus não é obrigado a restaurar uma vírgula. A única coisa que Ele poderia ter feito e fez foi entregar o seu Filho para perdão dos nossos pecados. Eu estou em crise, eu estou doente, eu estou passando perrengue, mas eu tenho a minha identidade nele e eu sei que Ele está vindo me buscar. Já passou da hora a gente sair evangelizando os outros, dizendo para eles que eles vão ganhar uma nova vida, que vai ser um mar de rosas, que Deus vai abrir porta de emprego. Eu não estou dizendo que Deus não faz isso, mas essa não é a ideia central do Evangelho. A ideia central do Evangelho ainda é o Cordeiro que se fez pecado pelos meus pecados e que se entregou na cruz do Calvário dizendo: Pai, está consumado. Está entendendo ou não? E agora o personagem é Pedro. Não pescou nada? Volta para a água, lança para a banda da direita. Quem que ele pensa que é? Imagina você. Você não passou anos pescando. Você passou décadas pescando. Vem um homem de onde você não sabe e que você não conhece, olhar para você, pisar no teu barco e falar onde você deve lançar sua rede. Pelo amor de Deus. Quem ele pensa que é? Mas quer saber? A gente vai. Pela tua palavra nós vamos lançar. Pedro não sabia quem Jesus era não, tá? Porque tem gente que diz que Pedro temeu a palavra de Jesus. Só que não tem como temer se eu não sei quem é. Pedro foi porque não tinha mais opção. Pegou a diferença? Não, porque Pedro temeu a palavra de Cristo. Pedro não sabia quem ele era. Pedro não tinha ideia de quem ele era. Depois ele veio a ter, mas não tinha. Pedro temeu a palavra de Cristo. Não, Pedro se apegou à última opção. E talvez para você seja a última opção, mas quer saber? É a melhor de todas. Otto, eu já tentei de tudo. Essa é a minha última opção. Se a última opção sua se chama Jesus, tudo isso que você viveu vai ser convertido. As frustrações, as decepções, tudo isso, as portas na cara, as traições, tudo isso vai para o esquecimento. Porque hoje está sendo inaugurado o novo de Deus na tua vida. A gente precisa. Quem está comigo diz amém? Ora, vamos lá então.